Hoje nós vamos falar sobre como resgatar a nossa alma. Eu confesso que eu estou bastante animada com esse tema e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com esse tema de hoje, porque Gilberto sempre traz um conteúdo que vai além daquilo que a gente já tem, né, enquanto conhecimento. Então, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com esse tema e todo mundo que vai estar aqui na live com a gente, no ao vivo e também no gravado, tenho certeza que vai aprender demais desse conteúdo de hoje. Então, convida aí os amigos de vocês, manda vir para essa live agora, acorda aí todo mundo, manda vir para cá. A gente vai sair com a mente explodindo daqui de tanto conhecimento desse nosso tema. Gilberto, é uma alegria ter você aqui na live, é um prazer enorme também, e é uma expectativa muito grande, porque eu sei que eu vou aprender muito, que é uma manhã de muito aprendizado, então, muito bem-vindo. Como a gente deixa gravado mesmo, né? Se apresenta aí para o pessoal, diz quem você é. Eu já coloquei ali na nossa divulgação, né, que você é autor de um livro incrível, que eu já, de antemão, gente, sugiro, porque vale muito a pena ler, né? Autor do livro Uma Mensagem Cósmica. Mas fala quem que você é, o que que você faz aqui pra gente. Legal, muito bom dia para todos que estão entrando agora, que já entrou mais um pessoal aí, né? Já estamos com 11 pessoas, que legal. O pessoal de domingo de manhã gosta mesmo de ter um pouquinho de conhecimento nos domingos aí, matinais, né? Então, Sempre bom. é bom, né? Então, eu sou o Gilberto Franzoni, né? Eu sou autor desse livro que está aqui atrás, deixa eu apresentá-los para vocês. Muitos já conhecem, mas aqueles que estão vendo aí pela primeira vez, dá para ver aí, né? Às vezes ele fica invertido, mas já dá para ter uma ideia, né? Chama Uma Mensagem Cósmica. Um livro que basicamente tem a ver com autoajuda e esses mistérios, né, relacionados a esse mundo que a gente vive. Eu, de formação, sou professor, né, tenho curso de física, matemática, e fiz especialização, mestrado, todas essas coisas assim que esse mundo entende que é importante fazer, eu fiz, né? E atuo como professor e atuo como terapeuta floral, que agora para mim, assim, o carro-chefe, né? Assim, eu me sinto muito bem como terapeuta. Tenho a sensação que eu nasci para ajudar os outros, né? E quando a gente entra nesse caminho chamado caminho iniciático, o caminho da ascensão, a gente só vê essa possibilidade que é de alguma forma auxiliar o nosso semelhante, né? Auxiliar o outro de alguma forma a encontrar esse caminho também. E os florais têm sido instrumentos valiosíssimos, né? Maravilhosos nesse caminho. Então tem aí a minha vida, né? Trabalhando dessa forma. Sou pai de 4 filhos, né? E casado há mais de 20 anos. Está completando mais ou menos 21 já, está chegando aí, né? E então, assim, é uma vida de dedicação em relação a esse conhecimento que nós vamos trazer aqui para vocês, né? Que hoje o tema é como conquistar a nossa alma, né? Ou como reconquistar a nossa alma. Exatamente. Então, Como assim, conquistar. porque a gente precisa entender o que é alma, né? Então, vamos lá, estou aqui à disposição. Fico muito feliz assim em poder auxiliar nesse sentido da compreensão desse tema, né? Uhum. Para mim é uma honra estar aqui com você. Eu agradeço de coração por você estar me convidando e dar esse incentivo para que outras pessoas também fiquem sabendo o que é esse assunto, né? Tem pessoas que nascem, crescem, elas eventualmente até morrem sem saber nada sobre esse tema, né? Então, Exato. agora nós estamos trazendo uma forma diferenciada de entendimento, onde cada pessoa pode, de fato, conquistar aquilo que veio buscar nesse mundo, independente de um terceiro, né? Independente de uma instituição, independente de uma organização, de uma filosofia, de uma religião, ou seja lá o nome que você quiser dar para o mundo exterior, né? Uhum. O mundo exterior, na verdade, é um reflexo do mundo interior. Então, nós precisamos estar diante de nós mesmos para reconquistar a nossa alma. Vamos lá, vamos entender o tema, então.
Nossa, ó, me instiga bastante, né, esse tema, e eu tenho certeza que instiga bastante gente também. Mas você falou uma coisa muito bacana, né, porque a gente está muito buscando para fora, muito buscando para fora. E quando a gente fica só na busca de fora, vai faltar, porque aquilo que nos faz saber quem somos está dentro, né, nessa busca interna, e é o que a gente traz aqui. Às vezes, a caminhada fora pode ajudar a gente chegar nesse ponto, mas se a gente não chega nesse ponto, vai faltar algo, e a gente não vai estar completo naquilo que a gente precisa estar para ir, né, para servir. Eu acredito que, no fundo, nosso propósito, nossa missão aqui na Terra é servir, né, servir um ao outro, mas para isso eu preciso saber como ir e quem eu sou, né, para eu levar esse serviço adiante. Gilberto, maravilha, né? Para quem ainda não me conhece também, eu sou Eliane Cunha, sou terapeuta já há 17 anos, já está quase completando também 18 anos, e agora a gente está numa proposta linda que é de formar terapeutas. O curso já está acontecendo, nós formamos terapeutas psicanalíticos e o movimento está lindo aqui dentro da Faculdade da Alma nessa direção. E eu tenho certeza que esse assunto de hoje também vai ser para a gente aqui da faculdade. Isso vai fazer todo o sentido para nós, porque o nosso segundo tripé trabalha a alma. E a gente vai conhecer essa alma junto com você hoje. Então, né, vamos partir já do princípio. Por que eu preciso conquistar a minha alma, afinal de contas? Por que eu preciso? Ela já não é algo inerente a mim? Ela já não faz parte de mim, Gilberto? Então, como Hermes Trismegisto diz, né? Todas as verdades são meias verdades, não é assim? Todos os paradoxos são reconciliados. Então, a resposta à sua pergunta seria sim e não, né? Nos explique. Eu tenho uma alma? Tem. Mas ela está disponível para você utilizar nesse momento? Não. Entendeu? Então, então, você tem, né, tanto você quanto qualquer pessoa nesse mundo, né, que seja um iniciante nesse caminho, você tem um embrião da alma, né? Então, os seres humanos, ele tem o quê? Ele tem ali o começo da alma, né? Ela precisa, de fato, nascer dentro de nós e se desenvolver. E a alma precisa ser alimentada, né? Igual um nenezinho que cresce, vai se alimentando e vai se tornando forte ao longo do tempo, né? Então, o ser humano ganha esse embrião de alma da divindade e vem aqui se manifestar. Esse embrião de alma nós chamamos de essência, entendeu? A essência, então, é o embrião da alma. É por isso que o nome é essência. Se você pegar, por exemplo, sei lá, um caminhão de flores e colocar lá numa máquina que retira a essência, daí você vai ter um pouquinho de óleo essencial, quer dizer, de toda aquela quantidade enorme de flores, você tem uma pequena quantidade de essência. Então é mais ou menos isso que acontece com a gente. Então nós temos um ser que é gigantesco, cósmico, etc., e ele manda um pequeno perfume aqui para o planeta Terra, ou seja, uma essência, entendeu? E daí essa essência pode se desenvolver ou não. Isso tudo vai depender de cada ser que passa aqui pelo planeta. Tá? Então, aí existe a vontade da mônada, que a mônada é o outro nome do ser, essa divindade que nos enviou para o planeta, e existe a nossa vontade individual como essência também. Então, a essência fica recebendo ali o que nós chamamos de X-passos, como se fosse feixes de luz, assim, no sentido de buscar. Você pode observar que as pessoas estão sempre buscando. Nossa, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Que planeta é esse? Por que eu apareci aqui? Da onde que eu vim? Essas perguntas são o quê? São as inquietações da essência buscando sua alma. Entendeu? Então, a alma pertence à divindade. A alma é uma característica da divindade e é por isso que nós reconquistamos ela. Gilberto, em algum momento nós já tivemos alma? Sim. Em algum momento nós já nos manifestamos nesse local aqui, nesse planeta, de uma maneira diferente, integrado com a divindade. Porém, nós perdemos essa característica. E no momento que a gente perde essa característica, a gente também perde a condição de ter a alma. Então, nós vamos precisar reconquistá-la. Tá? Então, a nossa conquista, né, que é o título aí do
da proposta que você trouxe para a live, se a gente for colocar assim, dentro dos parâmetros esotéricos mais certeiros ou mais precisos, seria uma reconquista. Porque um dia nós já tivemos, agora a gente vai conquistá-la novamente. Tá? Em alguns momentos, no nosso próprio processo como essência, né, em algumas existências passadas, eu não costumo usar o termo vidas passadas, me parece um pouco estranho, porque vida é uma coisa só. Ela tem uma continuidade lógica, né? Agora, existências sim, né? Eu venho para a matéria, saio da matéria, venho para a matéria, então são existências. Então, em existências passadas, a gente já conquistou alguns passos no sentido da nossa ascensão. E ali nós já conquistamos alguma coisa da nossa alma. Muitos de nós já se manifestou como mestres de si mesmo, né? E daí, esses mestres, naquela época, naquele momento, reconquistaram a sua alma. Bom, mas esse caminho é um caminho, parece montanha-russa. Ele sobe, desce, né? Então, de repente, nós descemos novamente e perdemos essa característica. Agora vamos precisar reconquistá-la. Então, a alma é uma conquista. Aí a gente precisa entender o que é alma. Peraí, mas eu vou reconquistar o quê, né? Me fala aí, o que é essa coisa de alma, né? Bom, a alma é o conjunto das nossas virtudes, entendeu? Então, a humildade faz parte da alma, entendeu? A diligência faz parte da alma, o amor faz parte da alma, a paciência faz parte da alma, entendeu? Então, a alma em si, se a gente for resumir a história, ela é o conjunto das nossas virtudes que nós precisamos reconquistar. Aí nós caímos aonde? Na live passada. Né? Não, gente, eu fico emocionada, Gilberto. Se eu chorar aqui, vocês entendam aí, porque, gente, é muita coisa. Vocês não têm ideia como isso é lindo. Meu Deus, realmente, a gente cai na live passada do ego, porque o ego, ele nos apresenta o contrário das nossas virtudes, né? E faz a gente caminhar. Não, deixa você ver, que tá muito lindo isso. Então, seguindo aí por essa ideia, né? Então, a alma precisa de alimento e precisa de limpeza. Aí nós podemos reconquistá-la. Então, como é que nós traduzimos isso na terminologia esotérica, né? Muitos mestres que vieram aí no passado usaram uma terminologia esotérica. O que assim, eu aqui, o Gilberto, né, diante do ser que eu sou, está trazendo para o mundo? Uma terminologia mais científica, porque ela é mais apropriada para esse momento, né? Então, a terminologia esotérica, mística, está sendo traduzida, né, para uma terminologia mais científica, mais apropriada para os conhecimentos atuais. Justamente porque meu próprio pai interno me orientou que isso vai virar ciência, né? Então, nós vamos estudar isso que nós estamos conversando hoje em faculdades. Já começou. Né? Muito provavelmente. Quando eu escrevi o livro, ele já me orientava nesse sentido. Então, quem que é o Gilberto? O Gilberto é um instrumento dessa divindade que eu sou e que se preparou para isso, né? Então, é muito importante que a gente entenda o que é o instrumento. O instrumento é como o piano para o pianista, é como o violão para o violonista, né? E assim, né? E assim por diante. É o instrumento, assim. Então, a divindade pode nos tocar, né? Literalmente, e trazer as informações para o mundo. Então, o mestre, aquele que é de fato o mestre, ele é sempre a divindade em manifestação no ser humano. E o ser humano precisa, então, ter condições de manifestar essa divindade. E como nós já sabemos, não dá para servir a dois senhores. Então, enquanto estamos servindo o ego, nós não servimos a nossa própria divindade. Então, aí vem a live passada falando da eliminação do ego, né? Hoje falando, então, que a eliminação do ego é a conquista das nossas virtudes. Ao conquistar as nossas virtudes, reconquistamos a nossa alma. E a alma, então, é o veículo da divindade, o veículo de Deus. Entendeu? Então, aí, quando se reconquista a alma, aquele humano pode expressar a divindade que ele é. Né? Então, nós precisamos lutar, né, de forma, assim, intensa, né, a vida toda, praticamente, né, a vida toda, para reconquistar a nossa alma, para ter o direito de ser um porta-voz, um avatar, né, um instrumento de Deus. Essa é a reconquista da alma. Quando a nossa alma é reconquistada, aí vem, né,
é o Horus dentro de nós, né? O Horus é a mesma coisa que o Cristo, né? Então, na linguagem ocidental é Cristo, na linguagem egípcia é Horus, na linguagem entre os maias é Quetzalcoatl, né? Então, nós temos, assim, essa divindade dentro de nós que precisa de um veículo apropriado. Ela não se manifesta, assim, de qualquer forma, ela precisa do veículo. Imagine você, né, que a gente precise ir daqui para um outro país, né? Tudo bem, eu quero ir para os Estados Unidos, dá para ir a pé? Vai demorar um tempo danado, né? Vai demorar muito tempo. Então, qual o veículo mais apropriado para ir daqui até lá, com conforto, com segurança, etc? O avião. Então, nós precisamos reconquistar esse veículo que é apropriado para que a divindade se manifeste nessa dimensão, nessa matéria. Esse veículo é a alma. Tá? Então, a gente vai, né, somando conhecimentos, né, entrelaçando, né, conhecimentos para chegar num conceito mais apropriado de alma. Meu Deus, é muito lindo isso. Jesus amado. Então, aqui, a próxima pergunta seria o que é a origem da alma, né? Então, partindo disso que você trouxe, a origem é a mônada, é o todo. Então, existe um local chamado Maternidade Cósmica. Né? Eu fui visitar, tem no meu livro a chamada Maternidade Cósmica. Então, quando eu fui lá, né, na Maternidade Cósmica, vou contar um pouquinho da historinha para o pessoal entender, né? Eu me vi como criança essência, ou seja, quando eu estava ainda no jardim da infância da divindade, eu me vi como eu sou hoje, né, aqui, com essa estrutura, o Gilberto, que tem essas condições atuais, e eu me vi como o responsável, né, por cuidar daquelas essências. É uma experiência extraordinária, eu recomendo que as pessoas meditem na sua origem para descobrir a maternidade das essências, né? Então, em algum lugar do universo, não necessariamente nesse sistema solar, não necessariamente nessa galáxia, em qualquer lugar do universo, um dia nós nascemos como seres. E lá, né, nessa maternidade cósmica, muito similar à mulher, né, a mulher já nasce com os seus óvulos, né, assim? Mas eles podem ser fecundados ao longo da vida. Então lá, né, muito similar a essa condição da mulher, porque tal como é abaixo é acima, então existe uma mãe cósmica, né, com as suas essências, que seriam as suas possibilidades de vida, né? Eu fui visitar e lá tinha uma quantidade enorme de crianças brincando. E eu era uma daquelas crianças há bilhões de anos atrás, né? E eu estava observando o meu próprio acordar. E aquela criança brincava com aqueles brinquedos que tinha lá. Era um planeta do paraíso, né? O céu era violeta, enfim, era diferente daqui. Né? Era um outro lugar, um outro sistema, uma outra galáxia, né? Que, de fato, eu acabei descobrindo depois que era a minha origem, que é a minha origem, né? Então, eu fiquei observando essa criança brincando, né? E fiquei observando aquele que ficava cuidando das crianças, que eu chamei de supervisor. De repente, essa criança parou, olhou para o supervisor, né, e falou, é só isso. Né? Aí, então, ela acordou, né, encaixou nela o que nós chamamos de eu sou. Né? Então, ela deixou aquela condição, né, naquele tempo, naquele espaço que se perdeu ao longo, né, dos incontáveis anos. Não se perdeu necessariamente porque eu revisitei, então tá lá, né? Mas ao longo dos incontáveis anos, ela acorda e pergunta para o supervisor, olha, eu sou. Mas assim, é a primeira coisa que a gente fala ao acordar, eu sou. O que mais tem para eu fazer? O supervisor, sem falar absolutamente nada, ele tira assim, a cortina violeta do céu, que ficou igualzinho uma cortina, assim, igual quando a gente abre o palco e começa a peça do teatro, né? Abriu-se aquela cortina e surgiram milhões, bilhões de estrelas. E ele falou assim, escolhe? Né? E daí uma estrela me chamou a atenção e eu falei, aquela. E eu fui transferido para aquela estrela e a minha jornada começou. Então, aí é o nascimento da nossa alma como essência.
entendeu? É uma criança que brinca no universo, em algum lugar do universo, e um belo dia acorda para o eu sou, ou seja, peraí, eu sou, eu tenho uma individualidade. Existem hoje milhões, bilhões, trilhões de crianças brincando pelo universo, que são essências da divindade, e ainda não conseguiram perceber quem ela de fato é. Entendeu? As pessoas que estão aqui no planeta, elas já encontraram a sua individualidade e vieram visitar esse planeta para viver uma escola. Assim como existe gente em outros planetas do Sistema Solar, assim como existe vida em toda a galáxia, em dimensões diferentes, evidente, mas existe. Tá? Existem vidas em todos os níveis de aprendizado, desde do mais simples, do simples, por exemplo, que seria um vírus, que seria um átomo, né? Até o mais alto dos altos, que daí passa pelo animal, o vegetal, o animal, o humanoide, o planetário, o solar, o galáctico. Então, a vida está em todos os lugares, em todos os níveis. Tá? E nós estamos aqui aprendendo a ser humano. Então, existe... Oi. Desculpa. Então, ali, quando ela olha, né, e ela encontra um local que se identifica e vem, então, nesse local, que pode surgir o processo de dar lugar ao ego e ir perdendo essa essência da alma. Então, ali a essência continua, no entanto, ela tem a percepção da individualidade. Entendeu? A percepção da individualidade um dia vai chegar a ser o ego que nós conhecemos aqui no planeta. Né? Mas ali, naquele momento, ela tem a percepção da individualidade. O ego, tal como nós conhecemos no planeta, é uma consequência disso levada ao extremo. Entendeu? Mas isso não é ruim, porque o mestre também tem a percepção da sua individualidade. Ele sabe que ele é mestre. Entendeu? Então, você pode observar, por exemplo, no mito, né, que está na Bíblia, né, de Adão e de Eva. Né, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, o Senhor Jeová fala, veja, eles se tornaram como nós. Então eles comem, né, do fruto proibido, que é a árvore do bem e do mal, e o Senhor Jeová não fala, olha que desastre, né? Agora eles se arrebentaram. Veja, eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal. Então, agora, eles se tornarão como nós. Ou seja, nós somos seres que temos o discernimento do bem e do mal. Do que é certo e do que é errado. Do que vale a pena e do que não vale a pena. Né? Mas aí, quem vai definir isso é a nossa própria consciência. Então, a nossa própria consciência, ela direciona o processo a partir do despertar. Então, tudo o que aconteceu desde o momento do despertar inicial, que isso remonta milhões ou bilhões de anos, faz parte do aprendizado de cada essência. E cada essência vai ter o direito de gerar a sua alma. Entendeu? Cada essência vai ter o direito de não gerar a sua alma. Então, é um direito. Então, tem pessoas que nessa existência, não tem nenhum interesse por esse conhecimento. E vão continuar assim. E a divindade não julga, não condena, não critica. Igual hoje nós percebemos nas religiões uma espécie de Deus ou divindade que faz julgamento dos outros. Né? Isso não existe. Entendeu? Isso não existe, nunca existiu. Existe o quê? O direito. O direito de ser ou o direito de não ser. Você tem 50% aí de cada um. Agora, aqueles que querem ser, ou seja, manifestar a sua alma definitivamente no planeta Terra e se tornar um mestre de si mesmo. Aí o que acontece? Tenha um caminho, né? Por isso que nós dizemos, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, existe um caminho. Aí, o que a divindade faz? Ela forma instrutores, né? Igual a faculdade da alma, né? Assim, forma instrutores guiar essas outras essências que querem esse caminho. Entendeu? Então, aí está o meu papel. Eu sou um desses instrutores. Né? Exatamente. Em outras épocas, né? Todas as vezes que uma raça está iniciando o retorno para o mundo para poder fazer essa instrução.
né? Então, no momento, essa raça, né, como da maneira como está se degenerando, porque é assim mesmo, a natureza tem o seu início, o seu processo de desenvolvimento e o seu processo de degeneração. Esse processo é constante e cíclico, né? Então, essa raça, ela está em processo terminal e vai nascer uma nova. Essa nova precisa de boas sementes, ou seja, pessoas que sabem, então, reconquistar a sua alma. Uau, meu Deus do céu. A gente pode passar a vida falando sobre isso. Ó, tem uma pergunta aqui. A alma é um atributo apenas do ser homem ou outros seres existentes da natureza, como animais, também possuem uma alma? Então, agora vamos entender o que acontece com a alma quando a gente perde ela, né? Então, como que é perder a alma, né? A alma em si é uma substância que existe dentro de nós chamada ensêmina. Tá? Então, quando ela é transmutada, a alma é reconquistada. Quando ela é perdida, a alma é fragmentada. Tá? Inclusive, eu não sei se você viu lá no meu Instagram, que eu tenho um presente de Natal para o pessoal semana que vem. Eu ainda estou na expectativa, esperando esse presente. Então, o meu pai interno me deu de presente, né, a revelação da Tábua de Esmeralda e deu a permissão para que eu publicasse, né, porque tudo é permitido, né, a gente segue essa hierarquia, nós somos instrumentos, como eu falei para você. Então, ele vem, né, revelando o seu próprio conhecimento de 5.000 anos atrás, que é a Tábua da Esmeralda. Então, ele traz esse conhecimento atual para o mundo, mas eu já vou dar umas indicações aqui, né? Então, quando essa substância universal chamada turismo, né, que é o ensêmenes, cai na Terra, a alma vai se fragmentando, entendeu? Então, ao longo dessa jornada que nós passamos pelo planeta, nós conduzimos de uma maneira não adequada a nossa energia sexual. E aí, a alma se fragmentou. Esse é o tal do pecado original, atribuído lá a Adão e Eva. Evidentemente que Adão e Eva não eram uma única pessoa, era um conjunto de pessoas, né? Só daqueles que me acompanharam numa saída do templo, porque existia um templo naquela época, né? Foram 800 pessoas, né? Então eu vivi essa época do Adão e Eva, posso falar dela como minhas próprias memórias, né? Inclusive foi um líder daquela época, né? Nessa saída. Então nós temos, assim, a responsabilidade de falar sobre o assunto, porque lá atrás nós fizemos e propomos a saída. E agora, então, o que nós fazemos para equilibrar, né, os pratos de Maat, né, a deusa da verdade e da justiça? Né? A gente faz o contrário, não é assim? Então, agora, nós, em algum momento da nossa experiência, ensinamos como sair do paraíso, agora nós fazemos o quê? Ensinamos como entrar no paraíso. Né? Então, aí está, né, a entrada do paraíso. A entrada do paraíso é literalmente sexual. Então é assim que a alma vai se fragmentando. Para nós juntarmos os pedacinhos novamente, igual um quebra-cabeça, sabe aqueles quebra-cabeça de 3.000 peças que a gente monta, demora um mês para montar? Eu fiz uma experiência dessa aqui em casa, né? Então a gente vai precisando pouco a pouco e transmutando essa substância universal dentro de nós, né? Esse é o famoso trabalho do alquimista, né? E assim nós vamos enchendo, né, o vaso de Hermes, né? O vaso de Hermes, ele é fundamental e precisamente o receptáculo da nossa alma. Ele é feito do fino alabastro, né? E alguns têm tonalidades diferentes, né? Particularmente o meu tem uma tonalidade rosa, assim, né? Então é muito bonito quando a gente chega a conhecer o nosso próprio vaso de Hermes, né? E a gente só faz essa reconquista, a gente só consegue chegar lá na quinta iniciação de mistérios maiores. O que significa isso? Significa que naquele momento nós reconquistamos a nossa alma. Isso pode durar 10, 15, 20 anos de trabalhos intensos sobre si mesmo, tá? Então, nessa jornada, igual eu falei na última live, né, sobre a tábua de Nermer, né, nós precisamos, então, trabalhar esses elementos inumanos dentro de nós. Então, aí está a fragmentação da alma e aí está a reunificação, a integração. Nós voltamos para o né? Então, o que é voltar para a unidade? É ir reintegrando nossos próprios pedacinhos. Tá? Aí a sua pergunta
fala sobre os animais. Então, o que é um animal? Quando a alma se fragmenta demais, pode ser, né, isso acontece por uma lei chamada lei de evolução e involução, que aqueles pedacinhos de alma desçam para dimensões inferiores. Elas saem da dimensão humana e vão para a dimensão animal e começam a se manifestar como animais. Por exemplo, a cobiça se manifesta como porco, o ciúme se manifesta como cachorro, né? E aí vai, né? Tem uma série de elementos, né, que vão se manifestando como animais. E esses animais estão vivos, então eles têm um pouquinho da alma que um dia foi do humano. Se você ler uma passagem de Dante Alighieri na Divina Comédia, ela é muito engraçada e, assim, difícil até de perceber a realidade daquele mestre, né? Numa daquelas passagens, ele estava na rua e uma pessoa chuta um cachorro de rua, assim, né? Chuta. E daí ele fala assim, olha, não chute esse cachorro, ele era o fulano de tal, amigo nosso, né? Então, o Dante Alighieri era um clarividente extraordinário e viu que aquele cachorro era, né, um velho amigo de outro que já tinha evoluído. Então, a alma, ela pode ser perdida no processo de involução. Aí vai virando animal, vai virando vegetal, vai virando mineral e vai descendo para os reinos inferiores, chamado de tritocosmos. Um belo dia, que é o processo mecânico da natureza. Um belo dia, essa alma, ou essa essência, né, que produz a alma, ela está limpa novamente. Aí ela recomeça o seu ciclo, né, de a ascensão. Aí ela passa novamente pelo mineral, novamente pelo vegetal, novamente pelo animal, e chega novamente a ter uma oportunidade como humano. Essa oportunidade como humano são 108 existências. Então, 108 existências para que aquela essência se decida pela ascensão ou não. É um direito dela. Então, isso é um ciclo que vai se perpetuando, né? Então, a mônada, né, que é a senhora, né, a dona dessas essências, né, a criadora dessas essências, para cada essência que ela cria, que ela traz para o universo perceptível, ela tem 108 oportunidades para que aquela essência encarne a própria mônada, ou seja, se torne mestre de si mesmo, ou seja, encarne a própria alma, né, ou não. Esse ciclo, né, vai se perpetuar por 3.000 vezes. Entendeu? 3.000 vezes 108. Então, assim, é uma jornada incrível esse universo. E depois disso? Fala assim, nossa, Gilberto, e depois disso, essa essência vai se perder? De forma alguma. A essência divina sempre foi e sempre será. Ela vai retornar para a maternidade cósmica e vai continuar sendo feliz. Lá naquele paraíso cósmico. A única coisa é que ela vai perder o direito de se manifestar nesse mundo 3D que a gente vive aqui. Entendeu? Ai, que coisa linda. Então, não é necessariamente porque você falou sobre os reinos, né? E teve uma pergunta que passou aqui sobre os reinos, mas a pergunta era, aquela criança essência que sai lá daquele paraíso, ela quando ela vem, ela precisa começar nos reinos vegetal, mineral, animal, para depois chegar no nominal. Então, não necessariamente aquela criança. Explica um pouquinho aí sobre isso. Isso. Obrigatoriamente precisa seguir a hierarquia. Ah, tá. Quando a criança essência sai da maternidade cósmica, ela vai para uma estrela, né? E dessa estrela, ela espalha, né, a sua capacidade de criação por todo o sistema solar daquela estrela. Então, o nosso ser também, né, fez isso. Então, quando, né, essa mônada, né, chega aqui até a nossa estrela, o seu primeiro habitáculo, porque ela é perfeita em si mesma, a sua primeira morada é o Sol. Né? Então, parte dessa mônada fica residente no Sol. É por isso que se você vê no meu livro, eu falo sobre o irmão meu que mora lá no Sol. Né? Eu chamo de irmãozinho, mas essa é uma brincadeira que eu faço. Na verdade, eu é que sou o irmãozinho aqui, ele é o irmão. Então, esse irmão do Sol que me ensinou sobre essas coisas. Né? Então, ali, né, reside, então,
a capacidade máxima, né, na sua forma de materialização daquela mônada. Então, ali existem as essências que já estão prontas, que já se tornaram mestres em si mesmos. Por um processo de força centrípeta, né, ou centrífuga, vamos pensar assim, lembra da máquina Lembro. Lavar, né? Centrifugar. Você vê que o sistema solar está sempre girando, né? Então, no processo, né, de força centrípeta e centrífuga, as essências vão fazendo assim, ó. Elas vão se espalhando por toda a dimensão do sistema solar que aquela mônada quer habitar. Então, algumas chegam até Mercúrio. Eu vou dar o exemplo do nosso sistema solar, mas vale para qualquer sistema solar habitável do universo, tá? Então, as primeiras essências que têm capacidade, por exemplo, uma capacidade mental, né, que é uma capacidade superior, elas ficam residentes em Mercúrio. As outras essências que têm uma capacidade de limpeza de ordem sexual e que já sabem que precisam transmutar as suas energias, ficam ali na escola de Vênus, né? Outras essências que querem, né, um processo de ascensão que vai até o fundo do poço e depois sobe até o último nível, vem aqui para a Terra, entendeu? Cada um é uma escola. Outras essências que buscam, né, se tornarem guerreiros, verdadeiros seres assim de intensidade, né, na sua força espiritual, passam por Marte. Marte tem essa característica, né? Daí outros, né, vão para a escola de Júpiter e assim por diante. Eles vão se espalhando e então aquela mônada, ela tem essências, né? Ou seja, pessoas, seres vivos em cada uma dessas esferas estudando, né, e vivendo cada um daqueles aprendizados. Então o planeta Terra nada mais é do que uma das escolas. Isso se traduz dentro de nós também. Por exemplo, nós temos partes nossas que hoje formam o coração. Outras partes formam o fígado. Outras partes formam o intestino. Outras partes formam a cabeça. Cada uma dessas células também são elementais do grande universo e que estão aprendendo a ser aquele tipo de célula, aquele tipo de órgão, entendeu? Então, tal como é dentro e fora. Uau. Então, o Sol, por exemplo, é o coração. Mercúrio, por exemplo, é a mente. Vênus, por exemplo, é o sexo. A Terra é o intestino. Nossa, gente, que legal isso. Agora fica muito mais claro entender, né? Porque daí a gente olha para dentro de nós e a gente já conhece os nossos órgãos humanos, passamos pela aula de biologia, né? E aí os órgãos servem a quê? A este corpo, né? Os órgãos servem a este corpo e nós, enquanto, né, partes de um corpo maior, servimos a este corpo maior. Uau, meu Deus do céu, gente. O que nós podemos falar, né? Eu sou o corpo de Deus, entendeu? Porque nós, como seres que viemos habitar esse sistema solar, fazemos parte do sistema solar e fazemos parte do corpo de Deus. Então, quando eu falo, eu sou o corpo de Deus, eu sou o pequenininho aqui, Gilberto, essa estrutura física, eu sou, e eu sou no grandão também, entendeu? Então, por exemplo, Marte é um joelho, né? Júpiter é o pulmão. E aí vai, né? A gente no capítulo do livro chamado Cosmos, essa percepção do todo, né? Do grande e do pequeno. Então, nós colaboramos, né, como seres que nós somos, nós colaboramos tanto para a ascensão do sistema, como para a ascensão do planeta, como para a nossa própria ascensão como indivíduo, como ser humano. Meu Deus. Só um detalhe importante sobre a alma dos animais. A alma dos animais é por grupo, tá? Então, por exemplo, os vegetais, eles não têm almas individuais. Por exemplo, vamos falar do pé de laranja. Não é que cada pé de laranja tem uma alma. A laranjeira é uma alma. Entendeu? A laranjeira. Isso, é uma alma grupal, né? Então, é por isso que elas são tão semelhantes entre si, né? Porque fazem parte de uma única alma. E tem, né, um mestre que cuida desse departamento elemental, porque cada elemental
Cada ser vivo no reino vegetal é um elemental. Então, elemental da laranjeira, elemental do limão, né? Elemental da camomila, que é o chazinho que a gente gosta tanto de beber, né? E quem cuida desse departamento, ou seja, quem cuida do jardim de Deus, é o Senhor Jeová. Então, por isso que na Bíblia fala que ele é o Senhor que cuida do paraíso, entendeu? Porque ele cuida do reino elemental dos vegetais, e o reino elemental dos vegetais ainda não saiu do paraíso, eles estão no paraíso. Tá? Então, a laranjeira vive no paraíso, o limão vive no paraíso, todo o jardim de Deus, né, que é esse planeta, na sua forma vegetal, vive no paraíso. Quando começa a entrar no reino animal, que começa a sair. Porém, né, a natureza muito sábia, ela adotou o que nós chamamos de ciclo. Né? Então, aquele animal só vai perder aquela energia no seu ciclo devido. Então, por exemplo, vamos pensar no cachorro, que é fácil. A gente tem cachorro em casa, que é fácil entender. A cachorra, né, a fêmea, só aceita o macho naquele ciclo específico. Entendeu? Então, a natureza criou formas, né, maneiras de lidar com a energia chamada telesma ou insêmenes de uma maneira controlada entre os animais. Quando vira ser humano, é que pode descontrolar. Tá? O detalhe é que quanto mais o ser humano se equivoca nessa energia, mais ele perde o livre-arbítrio. Gilberto, que coisa mais linda isso! Ó, tem uma pergunta aqui que fala sobre ressurreição e alma. Tem alguma relação isso, ressurreição e alma? Então, na Bíblia fala muito da ressurreição dos mortos. Então, o que é a ressurreição dos mortos? Essa é uma coisa que nós vamos tratar possivelmente em outros artigos, em livros, etc. Né? Porque faz parte da minha parte aqui no sistema, né, no planeta Terra, dar uma interpretação mais adequada para o livro do Apocalipse. Né? Então, você já deve ter escutado eu falar sobre o Apocalipse está instalado. Né? Então, o Apocalipse é a morte em si mesmo. Então, o que é a ressurreição dos mortos? A ressurreição de quem morre em si mesmo. Aquele que elimina o ego pode, então, ressurgir dentro de si mesmo. E como é que a pessoa ressurge, o ser ressurge dentro de si mesmo? No momento que ele elimina o ego, surge dentro dele a alma. Então, a alma é a ressurreição dos mortos. Entendeu? Como é que isso foi interpretado no Antigo Egito? Observe, por exemplo, eu estou fazendo uma publicação, de vez em quando eu coloco lá os mitos egípcios para a gente elucidar o mistério. Né? Então, Osíris, né, esse senhor, né, que foi um primeiro faraó do Egito, ele morre, né, e depois ele se torna o senhor dos mortos. Mas o que é esse morrer? Esse morrer é morrer em si mesmo. Né? Então, por exemplo, na história, na mitologia da egípcia, diz que Sete, o seu inimigo, né, espedaça o corpo dele em 42 pedaços. E depois cabe a Ísis, né, a Ísis, a sua esposa, que é uma maga, né, que é uma maravilhosa maga, juntar esses pedaços, né, porque Sete, o seu inimigo, que é o ego, né, o tema da nossa live anterior, espedaçou ele. Então, Osíris está fazendo o quê? Exatamente isso que nós estamos ensinando agora. Está juntando as partes da sua alma. Entendeu? Ele está reconquistando. E para isso, ele faz, então, dentro de si mesmo, a eliminação desses defeitos e se torna, então, um morto. Né? No esoterismo se diz o seguinte, o rei está morto, viva o rei. Né? Olha que coisa, parece uma contradição. Total. Por isso que todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Porque somente aquele que está morto, ou seja, o defunto, no Antigo Egito a gente chamava os mestres de defunto, né? Somente aquele que está morto em si mesmo, ou seja, morto para o ego, pode manifestar a sua divindade. Então, Osíris, quando ele está morto, aí que ele pode manifestar o Deus que ele é, né? A capacidade que ele é. E olha que coisa mais bonita. Quando Ísis, né, que é a responsável por essa reconstrução, ou seja, todo homem nasce de uma mulher. Inevitavelmente. Tá?
Isso é fisicamente, ou seja, o homem, eu, vou falar de mim, eu nasci de uma mulher, minha mãe, física, né? E o ser que eu sou nasceu de uma mulher, ou seja, da minha esposa, né? Então, tudo é reconquistado dentro da mulher. A mulher é o único ser capaz de reconstruir o ser que nós somos. Então, a nossa alma é conquistada por meio do fogo alquímico sexual dentro da mulher. Isso é literal. Né? Então, E no capítulo 15 desse livro que está aí atrás de você, né? Fala um pouquinho mais sobre isso para quem ficou aí. Gente, é muita coisa, né? E a revelação da Tábua da Esmeralda está chegando aí para o dia de Natal, né? Que vai trazer isso esmiuçado, assim, né? Em todos os detalhes. Então, essa reconquista da alma, né? É por esse caminho. Aí, na reconquista de Osíris, Ísis consegue todas as partes, menos o órgão sexual masculino de Osíris. Ela não acha o órgão sexual masculino de Osíris. E ela, como é uma maga perfeita, faz um falo, né? Um órgão sexual, ali, um pênis de ouro, né? E assim ela pode trazer ao mundo Horus. Horus, quem que é? O Cristo. Então, observe que a mitologia egípcia nos ensina que o sexo precisa ser de ouro. Ele precisa ser diferente do sexo animal. Tá? Então, como o falo, né, o órgão sexual de Osíris é de ouro puro, então ele pode conceber o Horus, né, ele pode conceber o Cristo pela Imaculada Conceição. Assim, Ísis continua virgem, porque o seu órgão sexual é de ouro, né, e ela pode conceber o Cristo, né, por meio da divina concepção. Por isso que Maria é sempre virgem. Mas isso é dentro de nós. Uau! Entendeu? É uma conquista da alma nossa. Então, a Ísis, né, é a nossa própria Kundalini, Devi Kundalini, a mãe divina que existe dentro de nós. Né? Osíris é o nosso próprio pai interno. O Horus é o nosso próprio íntimo. Tudo que eu descrevi como mitologia egípcia é uma conquista dentro de nós. Aí, então, mais um capítulo aí da reconquista da nossa alma. Aí, seguindo aí, uma interpretação egípcia. Tá? Então, as verdades estão permeando por todo o nosso sistema, e agora, né, aonde estiver aí os vestígios do mestre, né, e aqueles que quiserem encontrá-lo, vão encontrá-lo. É por isso que nós retornamos ao mundo para ensinar novamente. Né? Então, essa é a orientação do Senhor do mundo, né, do Cristo cósmico, que vem manifestar dentro de qualquer ser humano preparado. O que é um ser humano preparado? Ou quem é um ser humano preparado? Aquele que reconquista a sua alma. Aí ele pode se manifestar. Isso, ele pode se manifestar por aquele ser humano preparado. Então, as pessoas querem encontrar Deus, querem olhar Deus nos olhos, porque, como dizem em Coríntios, né, nesse momento a gente olha por espelhos. E o que é o espelho? O ego. Né? Então, a gente precisa quebrar os espelhos. No momento que a gente quebra os espelhos, estilhaça tudo, aí sim nós podemos olhar Deus nos olhos. E quem é Deus? Nós mesmos em dimensões superiores, em instâncias superiores. Então, não existe diferença entre o humano e a divindade. E nem precisa de intermediários. Tudo que eu ensino aqui, né, como o ser que eu sou, é uma coisa que pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo. Entendeu? O verdadeiro templo é o quarto do casal. Né? Os verdadeiros alquimistas é o homem e a mulher transmutando essa substância universal chamada pelo Hermes, o Trismegisto, de telesma. Tá? Uau! Uau! Nossa, é muita coisa, né? Muito conhecimento. Gente, eu vi que o pessoal está pondo muita pergunta aqui, Gilberto, e perguntas ótimas. Então, peço, gente, que vocês coloquem aqui dentro da caixinha desse redondinho aqui, que tem uma interrogação, coloca as perguntas de vocês para a gente aqui dentro dessa caixinha, porque deixa eu ver que eu não estou cuidando do tempo hoje. Se der tempo, ó, o Gilberto vai responder todas as perguntas de vocês aqui, mas coloca dentro da caixinha, senão eu perco, porque subiu, já foi. Subiu, foi embora, eu perdi. As perguntas são ótimas. Coloca aqui na caixinha que a gente vai responder, tá? E aí, Gilberto, tem outra pergunta. O veículo homem. Sem a alma, ele é um veículo vazio. Neste caso, quando não é a alma do homem que está conduzindo o veículo, o que está acontecendo aqui?
Você traz uma explicação muito linda sobre isso. Na verdade, isso aí é uma grande dor, né, para a grande mãe, né, a nossa criadora, né, a mãe divina cósmica, né? Porque se por acaso o homem, né, o veículo, né, perde a sua alma, que pode acontecer, dentro dele só fica o ego, entendeu? Então acontece, tá? Infelizmente, tem muitos por aí, né? Inclusive muitos são psicopatas, né? Eles não têm mais sentimento, né? Eles tanto faz como tanto fez, né? Eles podem matar uma barata ou matar um ser humano, eles não sentem nada, entendeu? Então, infelizmente, existe. Né? Essas criaturas andam por aí, né? Eles são uma espécie de zumbis mesmo, sem alma. Isso é duro de falar sobre isso, é triste de falar sobre isso, mas essas coisas existem. Né? Então, ficou ali apenas o ego, né? Ficou ali apenas a parte grosseira, né? Existindo dentro de uma casca, de um veículo, né? E isso nós vemos em pessoas que estão se drogando demais, que estão bebendo demais, elas estão destruindo, né, o seu veículo, né? E a divindade, ela preserva o veículo, né? Então o veículo é o templo. Então imagine a seguinte situação: uma pessoa extremamente religiosa, quando ela entra no templo e o templo está todo sujo, todo estragado, não importa qual templo, né? Mas ela entra no templo, o templo está todo sujo, todo estragado, pichado, destruído, né? Os animais entraram lá dentro e fizeram um monte de sujeira. Essa pessoa muito religiosa vai olhar para aquilo e falar: nossa, que desastre, arrebentaram com o templo, né? E vai ficar assim muito sentida com isso, né? Então, é isso que acontece quando a pessoa, né, a alma, né, abandona o veículo, né, ou pelo menos o embrião de alma, e fica apenas ali o ego. É claro que existem porcentagens desse acontecimento, né? Então, tem pessoas que têm 5% ocupando o veículo, tem pessoas que têm 2% ocupando o veículo, tem pessoas que têm 10% da divindade que ela é ocupando o veículo. E conforme a pessoa vai ascensionando, essa porcentagem vai aumentando. Então, é isso. Então, o que é o mestre? O mestre é 100% instalado, ou seja, 100% da divindade que ele ocupa o veículo. E o que é o ser humano inconsciente, tal como a grande maioria da humanidade está hoje? Entre 3% e 4% que está ocupando o veículo. E o que são essas pessoas que estão no limiar, né? Ou seja, não dá mais para encarnar como ser humano numa próxima existência, porque usou muita droga, usou muito álcool, se perdeu, né? Aí já está abaixo do 1%. Sabe aquela coisa do celular, quando ele dá a mensagem, olha, 1% vai desligar o celular? É mais ou menos isso. Então existe tudo isso no mundo, tá? Então, num determinado momento, aquele ser, né, que está se manifestando, aquela essência, perde a condição de permanecer como humano e começa, então, a mergulhar nas dimensões inferiores para poder fazer a limpeza mecânica. Nós podemos optar, né, pelo apocalipse interior, que é uma limpeza consciente, ou pela limpeza mecânica, quando a gente não tem feito a limpeza consciente, então desce para a Mãe Divina na forma de Gaia, ela vai fazer, pelos seus próprios infernos atômicos, ela vai fazer a limpeza. Uau. Entendeu? Então, muitos descem ali para fazer essa limpeza. Mas nós estamos no momento de falar de uma mensagem de esperança. Né? Então, a mensagem de esperança é assim: olha, gente, nós estamos recebendo uma chuva de misericórdia. Os mestres, né, da Fraternidade Branca estão trabalhando intensamente. Não é sempre que eles estão trabalhando, entendeu? É por ciclos. Às vezes eles esperam 5.000 anos, eles esperam 10.000 anos para que um determinado ciclo de revolução da consciência chegue até o ser humano. Tá? Então, o último ciclo que eu participei, né, já tem mais de 5.000 anos, né, que foi na época de ouro egípcio. Né? Então, nós estamos aí com uma oportunidade que não acontece há muito tempo. Né?
Houve esse outro ciclo quando Jesus esteve presente na Terra. Ali houve uma grande oportunidade, entendeu? Enquanto aquele mestre dos mestres esteve aqui encarnado, vivendo entre os seres humanos, houve um grande ciclo que durou aproximadamente 300 anos, né, por conta do Dharma desse grande ser, né? Até que a Igreja Católica, né, em 312, ela fez ali uma mexidinha, né, e acomodou aqueles pré-cristãos, né, aqueles conhecimentos antigos, e ele foi pouco a pouco se perdendo, e a gente entrou no que a gente chama de Idade das Trevas e tudo mais, né? Aí esse conhecimento ficou oculto, né, dentro de escolas, né, dentro de um cristianismo velado, dentro depois da maçonaria, dentro depois da Rosa Cruz, e aí ele foi acompanhando a humanidade, mas sempre de forma hermética, sempre de forma fechada, dentro de filosofias, instituições, a qual o público em geral não tinha condições de saber. A Revolução começou desde Helena Blavatsky, já em 1800 e alguma coisa, né? Ela começou a abrir novamente. Depois, né, vem os três iniciados, né, com o livro O Kybalion. Depois vem o El Moria, com o seu livro Os Deuses Atômicos. Lá nos Deuses Atômicos já tem assim, uma indicação clara do que nós estamos falando hoje. Depois, em 1950, Samael abre tudo. Aí ele abre mesmo, aí é definitivo. Então, nós já estamos aí. Hoje nós estamos em 1950, nós estamos com 72 anos de abertura total, né? E esse ciclo vai se concluir. Então, nós estamos naquele momento, pega quem puder, né? Quem quiser, né? Exato. Então, eu também, né? O ser que eu sou, não o Gilberto, né? Gilberto, lembrando que o Gilberto é apenas um avatar, né? O mensageiro, aquele que traz a mensagem para o mundo. Mas eu faço parte dessa turma que vem trazendo esses conhecimentos antigos para a abertura total. Nós tivemos aí Yasmin Rim, né, na década de 90, trazendo o jejum, como é que a gente faz o jejum, etc. E nós estamos nesse momento com a mensagem cósmica, esse livro que está aqui atrás, né, dando um novo direcionamento para a humanidade, trazendo termos científicos, né, para poder se adequar a esse padrão mental que nós estamos vivendo nessa era. Maravilhoso, que coisa linda. Gilberto, como o nosso tempo está meio corrido aqui, eu vou abrir a caixinha de perguntas para você dar uma olhada nas perguntas que estão aqui, ó. É importante lembrar que o ego doente é ruim, mas um ego saudável é o tempero do ser humano? Então, as pessoas gostam muito de defender o ego, né? Porque é difícil para a pessoa entender que o ego precisa morrer, né? Então, você vai observar, né, que ao longo dessa jornada, as pessoas vão encontrar uma forma de defender o ego de todas as maneiras, porque elas querem defender tudo que elas criaram. O ego é um filho da própria pessoa, né? Vai ser difícil entender a mensagem cósmica, porque as pessoas vão precisar se esforçar para morrer em si mesmas. Então, a mensagem do último cavaleiro do Apocalipse é a morte. E ela precisa ser definitiva. Entendeu? Então, não vai ter como defender o tal do querido ego, né? Em momento algum. Ele necessariamente precisa morrer. Então, não dá para servir a dois senhores. Entendeu? Não vai ter jeito de fazer isso. Mesmo que as pessoas queiram e insistam nisso, não dá. Se a pessoa quer esse caminho, né, esse caminho que nós ensinamos, né, os mestres da Fraternidade Branca ensinam, ela necessariamente vai precisar eliminar o ego. Não dá para servir os dois senhores, entendeu? Então, o ego não é classificado nem como bom nem como ruim, tá? O ego é o que é. E o que ele é para nós? Ele é o nosso material de trabalho, entendeu? Ele é o nosso material psíquico que nós precisamos compreender e eliminar. A eliminação é feita pela Mãe Divina. Então, nós, como seres humanos, precisamos entender, né, que a Mãe Divina, que é a divindade em nós mesmos,
é que, de fato, elimina esse ego, corta a cabeça dele. Aí a Mãe Divina faz um processo de quebra desse cascão e recupera a essência. Essa essência primordial que é nossa está dentro do ego. Então, é muito simples a ideia, né? Muito simples. Agora, a implementação da coisa é que não é tão simples. Por quê? Porque é necessário morrer em si mesmo, né? Aí, essa essência retorna para nós. Essa essência é uma pecinha da nossa alma, o quebra-cabeça que nós estamos montando. Então, eu sei exatamente do que eu estou falando, porque a Mãe Divina já conversou comigo e falou assim, olha, filho, é isso mesmo que você quer? Porque eu deixo de ser o Gilberto e passo a ser outra coisa. O Gilberto nem sequer existe mais. O Gilberto é um nome apenas que está nos meus documentos, né? Eu preciso dele para me manifestar aqui no mundo 3D. Mas a personalidade de Gilberto já foi há um bom tempo, né? Então, somente o ser que eu sou vai se manifestar e se manifesta por essa estrutura, né, que hoje você está vendo. Entendeu? Então, essa mensagem não é a mensagem, por isso que eu digo, ó, essa mensagem não é a mensagem de um homem, né? O homem, né, chamado Gilberto, ou o filho do homem, né, o filho dessa condição humana, ele precisa desaparecer para que o Filho de Deus, né, o Horus, né, o Cristo íntimo, se manifeste dentro de nós. Exato. E quando o Horus vem até nós, quando o Cristo se instala dentro de nós, ele precisa de um veículo perfeito. Ou seja, ele precisa de um veículo de cristal. Cristal, Cristo, entendeu? Cristal. Exato. Esse veículo de perfeição é o conjunto das nossas virtudes. As virtudes necessariamente estão dentro do ego. Então, se ele não morre, não tem virtude. Se não tem virtude, não tem alma. Se não tem alma, não tem a manifestação da divindade. Então, mesmo que as pessoas queiram defender o seu querido ego, eu sei como é difícil dele morrer. Não estou dizendo que faz, tá? Mas não dá. Entendeu? Esse é um caminho definitivo. Exato. A própria palavra fala, né? Não dá para servir a dois senhores. E aí vem, né? Acho que é São Francisco, é morrendo que se nasce, é morrendo que se vive, né? Morrendo que se vive, é morrendo que se vive, mensagem de São Francisco, né? São Francisco, um ser extraordinário, que teve ao seu lado Clara. Observe, né, que então São Francisco, homem, Clara, mulher, trabalhando ali, né, a sua alquimia espiritual, né, entre esses dois grandes seres elevadíssimos, né? O São Francisco já passou, né, certa vez passou lá por um dos jejuns que nós estávamos fazendo em 2012, né? Então nós tivemos a oportunidade de presenciá-lo e sentir a sua vibração, né? Eu já encontrei São Francisco na China, como o mestre Kutihomi Lao Singh, né, que foi um dos meus mestres, né? Então o conheço pessoalmente, entendeu? Então é um mestre de perfeição. Muito bem. O que se aprende em Júpiter? Muito interessante essa pergunta, porque Júpiter, então, é o pai dos deuses, né? Então, a gente aprende a ser um deus, né? Então, é a escola dos deuses, né? Na soleira dessa escola, né? A hora que a gente quer entrar nessa escola, que a gente está se preparando para o vestibular, né? Porque existe uma espécie de prova iniciática para passar, né? Então, na soleira da porta está escrito assim, aquele que busca o poder precisa renunciá-lo. Entendeu? Então, cada planeta é uma escola, né? Então, quando nós chegamos à escola de Júpiter, tudo aquilo que nós buscamos de poderes, né? Porque observe que o ego cobiça poderes, né? Ele quer ter poder, né? Então, poder em todos os níveis, né? Seja social, seja filosófico, seja espiritual, seja esotérico, não importa, né? Seja pelo capitalismo, não importa. A busca do poder precisa ser renunciada, porque só entra na escola de Júpiter aquele que faz esse trabalho da renúncia definitivamente de si mesmo. Ou seja, o Cristo renuncia a si mesmo em favor do Pai. Né? No conceito egípcio, na mitologia egípcia, isso é a história do Horus. Então, quando o Horus, né, reconquista o Egito, eliminando Sete, que Sete, os seus demônios vermelhos, é a representação do ego. Quando ele reconquista o Egito, né, então ele se torna o novo faraó.
e aí ele pode receber os ensinamentos, os conhecimentos e as capacidades do seu pai, Osíris, né? Aí Horus se torna um osirificado. Então, a história de Jesus, quando ele fala assim, eu vou a meu pai, ele está dizendo que ele vai ao Osíris dele, o pai dele. Entendeu? Então, Jesus, né, ele ensinou isso publicamente para nós. Então, a história de Jesus é perfeita, porque ele faz isso público, ele faz um teatro, né, de forma perfeita, né, e coloca a sua própria vida à disposição do seu Pai interno. Então, aí está o grande mérito desse mestre, que é o maior de todos os mestres que passaram aqui pelo planeta, porque ele dá a própria vida para o aprendizado da humanidade, e isso fica registrado em cada átomo do planeta. Então, o planeta Terra, num futuro breve, né, que diante do cosmos é um futuro breve, porque um futuro longínquo seria nos seus bilhões de anos, mas um futuro breve, que aos seus milhões de anos, o planeta Terra vai ser uma biblioteca cósmica, onde os seres vão vir de todos os lugares, né, da galáxia e de fora, visitar para conhecer o ensinamento do Cristo. Então, isso que nós estamos divulgando, né, é o conhecimento da biblioteca cósmica. O planeta Terra, então, vai ser uma biblioteca universal. Nós temos, nesse momento, mais ou menos 1 milhão de naves observando o planeta Terra no seu desenvolvimento. Aqui, em volta de nós. 1 milhão de naves e está chegando mais. Meu Deus! Meu Deus, Gilberto, tem outra pergunta aqui. É importante o treino da viagem astral? Tem alguma sugestão prática de como fazer? Tem sim. A saída em astral é um direito daquele que está trabalhando sobre si mesmo, né? É um dos poderes, porque se nós formos analisar os poderes que existem dentro do ser humano, então os poderes pertencem ao íntimo e não à pessoa, inclusive a pessoa é eliminada, né? A pessoa, a persona é a personalidade, essa personalidade deixa de existir, e aquele que vem, que habita o corpo, ele tem poderes. Então, quem é que tem poderes? O ser que eu sou, o íntimo que eu sou. Então, esse tem poderes, tá? O ego também busca ter poderes, mas ele mete os pés pelas mãos e acaba utilizando esses poderes de forma negativa, porque também é possível usar os poderes de forma positiva ou negativa. Tudo é dual no universo. Então, quando a gente abandona o ego definitivamente, elimina completamente ele, esses poderes, né, chamados poderes ocultos, um deles é a saída em corpo astral, vai ficar a serviço do eu sou, vai ficar a serviço do Cristo que eu sou. Então, nós temos os 5 que nós já utilizamos, né? Então, a visão, a audição, o tato, o paladar, né, e o olfato, né, são 5. E mais o ser humano, se ele for um ser humano completo, ele pode desenvolver mais 7. Né? Então, nós temos aí a polividência, a clarividência, né? a intuição, né? Até a recordação de vidas passadas, que vem dos chakras pulmonares. Nós temos ali a telepatia, nós temos a saída em corpo astral, que também é um dom, né, do espírito, do ser que nós somos, e a premonição. Então, esses dons, esses mais 7 poderes ocultos, precisam ser reconquistados, daí nós vamos conhecer a nós mesmos definitivamente. E isso faz parte do despertar da consciência, ou seja, aquela essência acorda, reconstrói a sua alma e desperta dentro de um corpo, de um veículo físico, e vem trazer esse ensinamento para o mundo. Então, aí, né, no momento que a gente reconquista a nossa alma, nós temos todos esses veículos à nossa disposição, e o nosso próprio Cristo íntimo habita, e é dele os poderes. Então, essas coisas dos poderes ocultos é do ser que nós somos. Tá? Então, saída em corpo astral é uma delas. Uma técnica bem válida para fazer isso é o mantra Faraon. Então, a pessoa adormece mentalizando esse mantra, alongando as vogais. Então, seria assim. Fa, ra, om. Entendeu? Adormece e daí esse mantra vai fazendo o corpo astral vibrar, 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 alinhando os chakras e a pessoa pode ter uma experiência fora do seu corpo. Exato.
Muito bom, viu? Esse mantra aí procede. Esse mantra, eu já utilizei bastante esse mantra, ele funciona muito bem. Ó, tem uma pergunta instigante aqui, o ego é o aspecto sombra da virtude? Como é possível existir a virtude sem um aspecto sombra? Muito boa pergunta, né? Então, observe, por exemplo, que na mitologia egípcia nós temos aqueles que representam as divindades, né? Então seria Ísis, Osíris, Horus, né? Aí nós temos a Trindade representada no Egito e nós temos Sete e seus demônios vermelhos. Então, se você observar uma pintura, nós temos tons claros, tons escuros. Os tons claros são percebidos com os tons escuros. Então, não adianta eu ter uma cor maravilhosa, linda, se no fundo eu não tenho uma tonalidade escura para existir o contraste. Então, esse planeta é o planeta dos contrastes, né? Então, o ego é o contraste, é o lado esquerdo, vamos pensar, né? Observe, por exemplo, que a postura egípcia é colocada o braço esquerdo, depois o braço direito. Então, o que significa? O direito sobre o esquerdo. O esquerdo vai representar, inclusive se você for pesquisar em certas seitas, ou enfim, né, que tem por aí, né, essas coisas que buscam a mediunidade da forma negativa, você vai ver que eles chamam de entidades do lado esquerdo, né? Olha, lá eu fui em tal lugar e participei de tal ritual e lá tinha uma entidade do lado esquerdo. Por que ela se chama entidade do lado esquerdo? Porque tem entidades do lado direito. Então é como se nós tivéssemos ali anjos e demônios à nossa disposição. Então, de fato, aqueles que buscam o ego e cultivam ele vão estar, né, se associando ao seu esquerdo. E aqueles que buscam a divindade e fazem isso se desenvolver vão se associar ao seu direito. Bom, e o que eu ensino? Eu ensino que a plenitude dessas duas partes precisa estar servindo ao ego, tanto o direito quanto o esquerdo, né? Então, no momento que nós eliminamos o ego, o esquerdo que nós somos passa a servir a divindade que nós somos. Então, não existe a dissociação, não existe a separação, existe a unificação, a unidade. Então, nem anjo, nem demônio, né? Nem bem, nem mal. Vamos pelo caminho do meio, aquele que Buda ensinou. E o caminho do meio leva a quem? Ao Cristo. É por isso que o Cristo é superior a anjos e demônios, porque ele é o Senhor dos dois lados. Entendeu? Então, o caminho que nós ensinamos é o caminho da liberdade final, da concretização da mestria, né? É a unificação do sol e da lua dos alquimistas, né? Por um canal, né, chamado Ida, corre um ciclo, por outro canal chamado Pingala, corre outro ciclo. E eles se unem, né, na base da coluna, despertando o canal de Sushumna, que é a nossa espada interior, Devi Kundalini, esse raio que sobe pela nossa coluna. Assim, anjos e demônios servirão a esse ser. Tá? Então, tanto aqueles que são do lado esquerdo, como aqueles que são do lado direito, servem ao Cristo. Então, o Cristo é o Senhor do universo. Por isso, ele é o unigênito, né? O filho, o primeiro filho. Né? E por isso que ele domina toda a natureza. Então, o íntimo, né, que nós somos, precisa vir a ter essa matéria. Bom, como é que ele vem? Quando tem uma alma, porque é o veículo dele. E como é que eu chego nisso? Né? Ó, vamos para os detalhes, né? Nós precisamos transmutar essa substância chamada ensêmenes, reconquistando a limpeza do nosso corpo físico, nessa sequência, reconquistando a limpeza do nosso corpo vital, reconquistando a limpeza do nosso corpo astral, reconquistando a limpeza do nosso corpo mental, finalmente reconquistando a limpeza do nosso corpo causal, 5 iniciações de mistérios maiores, aí, tchum, isso é a reconquista da nossa alma. Tá? Aí o espírito vem habitar essa alma. Então, a alma é uma conquista. Por isso, nós fazemos todo um trabalho, um grande esforço. Por isso, a alma é um guerreiro fabuloso que foi descrito, né, no mito lá da Tábula Redonda, do Arthur, né, do rei Arthur, né, como o Lancelot, o guerreiro, né,
imbatível, né? Então, assim, nós precisamos nos tornar essa alma, né? Esse guerreiro imbatível que, com uma espada na mão, elimina todos os seus inimigos, que são os nossos inimigos vermelhos de Sete, que são os egos. Agora, numa linguagem mais moderna, os elementos densos. Os elementos densos. Aí essa alma humana, né, que é masculina, se casa com a alma espiritual, que é feminina. Tá? Então, aí tem a unificação dessas forças, né, dentro do próprio ser humano. Né? Então, nós temos ali, a alma humana que é feminina com o espírito que é masculino. Eu falei o contrário, né? Aí tem a unificação, entendeu? Uau, então, meu Deus do céu. O espírito, né, é muito exigente nessa construção, entendeu? É muito exigente nessa construção aí interna. Quem faz essa fiscalização é o logo solar. Então, o logo solar, ele passa um scanner, assim, né, por dentro do iniciado e vê átomo por átomo para saber se está tudo em ordem. Entendeu? Aí é possível, então, que essa estrutura, né, esse poder cósmico venha se materializar aqui no humano. Essa que é a reconquista da alma. Uau! Meu Deus, é muita coisa linda, né? E coisa... Ó, tem um monte de perguntas entrando aqui, talvez não vai dar tempo da gente responder todas, porque o tempo está indo. Mas aí, ó, eu coloquei essa. O universo é dual. Então, devemos buscar nosso eu negativo e integrá-lo, criar o equilíbrio? É muito interessante essa pergunta, tá? Novamente, eu percebo que as pessoas gostam de defender o eu, né? Então, você vê, essas perguntas levam, né, à compreensão, né, de que a pessoa ainda não entendeu a mensagem cósmica. Todo eu precisa se dissipar. Todo eu precisa ser iluminado. O eu, né, independente de qual forma a gente queira manifestá-lo, é o ego. Entendeu? No mundo do Cristo não tem o eu. Né? Tanto é que quando a gente olha para a vida de Jesus, o Cristo, a gente pode olhar a sua vida desde o seu nascimento até a sua morte, ele é transparente. Não tem o eu, ele não tem nada a esconder. Entendeu? Então, o eu, né, é essa coisa que gosta de ficar se escondendo da sua própria verdade. Então, nós vamos buscar, né, o entendimento daquilo que é eu e definitivamente eliminá-lo para que ele deixe de existir. Então, nós vamos se manifestar como o exército da voz. Não tem mais o eu. A individualidade deixa de existir. Né? Vou dar um exemplo meu aqui. O Gilberto, né, como indivíduo, como eu, deixa de existir. Entendeu? Não tem mais essa característica. Mas, Gilberto, eu estou te vendo, você é uma pessoa. De fato, eu sou uma pessoa. Mas aquilo que existe dentro de mim é a unidade múltipla perfeita do Cristo que eu sou. Entendeu? Então, no momento que o ego perde essa característica de trazer para si, né, essa coisa da individualidade, nós reconquistamos essa capacidade de entrar em sintonia com essas hierarquias superiores. E nessas dimensões superiores, o eu não existe mais. Assim, o que eu sou aqui na Terra, eu sou no céu. Entendeu? Essa diferença, né, que a gente se acostumou a tratar, né, como que Deus é uma coisa e o homem é outra, essa quebra, né, de percepção que aconteceu lá atrás, né, no momento em que se estabeleceu um elemento chamado discórdia. Eu falo sobre isso no meu livro, né? Quando a discórdia é eliminada definitivamente, não tem mais a separação entre o homem e a divindade, ou seja, tanto faz o homem ou a mulher, né? Esse conhecimento sempre vale para os dois gêneros. Então, aí vem a unidade. Então, essa unidade é justamente a reconquista da nossa alma. No momento que nós reconquistamos essa capacidade, né, de ir para a unidade, então nós estamos integrados com o que nós chamamos de
Fraternidade Branca, tá? Ou os mestres da Fraternidade Branca. Então, nós reconquistamos o direito de participar dessas hierarquias superiores, entendeu? Então, Maravilhoso. apesar do eu existir aqui no planeta Terra de uma forma muito densa, né, ele vai precisar pouco a pouco ser eliminado, porque toda vez que nós entramos na frequência do eu, não importa qual, nós nos associamos às dimensões inferiores. Então, a nossa percepção, inclusive mental, intelectual, emocional, vai começar a passar para o nós. Né? Tem pessoas que já me perguntaram assim, Gilberto, por que no seu livro você fala nós isso, nós aquilo outro, né? Se você ler o meu livro, você vai ver que tem pouco do eu ali, né? Porque nesse processo de reconquistar a alma, a gente vai percebendo que somos nós. Então, muito que está ali no livro não é necessariamente do Gilberto. O Gilberto é um nome que está ali na capa. Né? Nesse mundo, a gente precisa colocar algum nome ali na capa para saber quem que escreveu. Tá? Mas o conhecimento que está no livro é do ser que eu sou. Então, veio um pouquinho de Marte, veio um pouquinho do Sol, veio um pouquinho de Mercúrio, veio um pouquinho de outras esferas. Então, ali está o conhecimento do ser que eu sou, que é muito maior do que essa pessoa que está aqui diante de vocês. Maravilhoso, maravilhoso, Gilberto. Ó, gente, a gente vai só trazer mais a resposta para essa última pergunta, porque ela realmente fecha, né, no nosso tema aqui que a gente está trabalhando. E a gente continua, né, Gilberto? Vamos voltar mais vezes. Bota uma agenda aí lá para final de janeiro ou começo de fevereiro aí. Nós temos uma data importante, aqueles que estão nos assistindo podem até, já ficam convidados, né, para o dia 5 de fevereiro, nós teremos uma sessão com o chá lá no Ayacer, que é uma sessão para nós, assim, que vai marcar o início de um novo período, né? Então, ali, as sessões passam a ser mais intensas do que já foram, né? O ano passado, né, vou contar um pouquinho da minha história, assim, para o pessoal entender, né? O ano passado, eu sentia que eu estava me esforçando bastante. Aí, né, eu passei o ano inteiro conversando com os mestres a respeito do jejum que aconteceu em janeiro desse ano, 2020, onde nós estivemos em 33 pessoas lá fazendo o jejum. Então, eu passei o ano inteiro do 2021 conversando com os mestres, tentando entender qual que era o meu papel e tal. E até comentei com eles, falei assim, mestres, mas olha, eu já fiz tanto jejum, né? Não dá para passar a bola para outro. Ele falou, não, é você, vai lá e faz você. Então tá bom, então sou eu, vai. Então, aí, mas eu queria entender essa coisa, né? Por que eu estaria envolvido com o jejum novamente? Aí eles me explicaram o seguinte, ó, Gilberto, tem uma nova fase, uma nova onda, né? Chegando. Então, essa nova onda, você vai participar, você vai estar à frente novamente, igual nós fizemos os 3 jejuns em 2004, 2008 e 2012. Ali foi uma onda, né? Que durou 10 anos. Daí ele falou assim, Gilberto, você precisa estabelecer, né? Não eu, Gilberto, né? Mas assim, como humano, a referência humana, né? Você precisa estabelecer novamente um espaço sagrado para que as pessoas vão até esse espaço para produzir suas transformações internas. E ali nós, os mestres da Fraternidade Branca, vamos estar o tempo todo atuando. Porque precisa dessa espécie de bolha, né? Porque o planeta está muito contaminado. Então, a gente precisa gerar uma energia, como se fosse um campo de força, né? E esse campo de força protege as pessoas que vão lá. Tanto é que as pessoas que forem para o Ayacer fazer jejum vão ficar tranquilinhas, porque tem um campo de força lá já estabelecido, que foi gerado em janeiro desse ano, por meio dessas 33 pessoas que criou-se ali o espaço sagrado. Tá? Então, isso tudo foi um aprendizado do ano passado, aí eles falaram assim para mim, Gilberto, olha, você supõe aí na sua cabeça, né, que você está se esforçando bastante. Eu falei, eu entendo que sim. Mas então, para 2022, né, assim, eles são super gente boa, assim, né, assim, eles falam numa calma, assim, como se, né, tivesse, tá tudo bem, né. Assim, para 2022, então você vai quadruplicar os seus esforços. Eu falei, eu estou me esforçando bastante, agora em 2022 é 4 vezes. É isso aí, Gilberto. Vai pegando o ritmo, porque a lei do ritmo é uma lei hermética. Então tá bom, né? Como é que é aquela história, né? Obedece quem tem juízo, manda quem pode, né? Assim, então, eu estou aqui para servir, minha função é um servo. Então, beleza, vamos fazer. Então tá, e compreendi meu papel, fui lá e fiz.
Agora, né, durante 2022, fomos lá fazendo as sessões instrutivas, etc, etc. Aí os mestres novamente orientando e falando, ó, Gilberto, agora, para 2023, você vai precisar duplicar o que você já quadruplicou. Vixe! Então, para 2023, nós vamos estar presente lá no IACER a cada 15 dias. Então, estamos duplicando. Maravilhoso. Então, né, ele se torna, então, agora, né, a partir desse janeiro de 2022, se torna um espaço sagrado e agora vai receber essas pessoas que querem definitivamente e querem, por tudo que existe lá no coração delas, de ter esse aprendizado em relação ao processo de ascensão. Então, literalmente, agora é literal, as pessoas que forem até o IACER vão aprender aos pés do mestre. Entendeu? O mestre vai estar lá a cada 15 dias ensinando e ajudando e pegando na mão. Não é assim nada. Nos primeiros anos da escola, né, a nossa professora primária pega na mão e ensina a fazer as primeiras ali, vogais e tudo mais. Olha, como é que é isso, como é que é aquilo, aqueles primeiros detalhes. Então, nós começamos, de fato, assim, do zero, vamos ensinar, né? Quando eu digo vamos, não é só o Gilberto, são os mestres que vão passar por ali, tanto dentro quanto fora, né? Intensamente esse processo de ascensão, e vamos permanecer ali enquanto Deus permitir, nós vamos permanecer fazendo esse trabalho com o auxílio de vários instrumentos ou tecnologias espirituais à nossa disposição. Jejum, o chá ayahuasca, mantras, runas, decretos do eu sou, músicas, que a gente utiliza as músicas para fazer essa movimentação interna. E quantos mais outros instrumentos aparecerem na nossa mão, nós vamos colocar ali à disposição das pessoas. Então já fica o convite aí para aqueles que quiserem inaugurar com a gente essa nova etapa. Vai ser num domingo, né? Dia 5 de fevereiro. Maravilhoso. De manhã, ainda estou para marcar lá com a Letícia, mas provavelmente às 10 horas. Então nós vamos começar ali, né, com essa primeira sessão, né, que o nome não poderia ser diferente, que é a sessão do despertar da consciência. Então, vamos despertar a consciência. Né? É o ano, né? É a hora, chegou o momento. Então, eu digo para você que vai ser um ano, 2023, que nós vamos estar intensamente vibrando nessa nova onda, né? Então, o planeta recebe ondas, entendeu? São ondas vibracionais que vêm para fazer um processo de transmutação interior. Então, aquelas pessoas que passarem ali, né, pelo IACER, vão perceber essa nova onda, né? E os processos vão se amplificar 1000 vezes pelo que eu fui informado, entendeu? Então, você imagina uma pessoa que precisaria de 1000 dias para resolver uma questão, ela vai lá e resolve em um dia. Incrível. Que ela precisava transformar ou transmutar ou lidar com aquela situação. Então, o que significa isso para o mundo? É uma chuva de misericórdia, uma cachoeira de misericórdia que os mestres estão proporcionando nesse momento que é permitido, o sistema permite a atuação desses mestres, tá? Essa chamada de energia rejuvenescedora pelo mestre Moria, está no livro dele de 1933, chamado Os Deuses Atômicos, né? E ela vem acontecendo pouco a pouco, né? Ano após ano, ela vem entrando no sistema por meio de uma estrutura cósmica, né? Que envolve a estrela de Alcione e os seus anéis. Então, essa energia rejuvenescedora ela vai transformar o mundo definitivamente. Todos os processos no mundo vão se transformar. Sociedade, pessoas, remédios, psique, tudo. Então, aquilo que as pessoas estão esperando, né, essa ressurreição dos mortos, né, isso tudo que as religiões comentam por aí, já está em andamento. Né? Não é que vai acontecer, olha, vai acontecer tal coisa. Não, ela já está em andamento. Há mais de 100 anos. Né? A partir do momento que Helena Blavatsky começa ali
os seus primeiros movimentos, os 3 iniciados trazem de volta o Kybalion, essas filosofias antigas, né, helenísticas, egípcias, começam a permear novamente a humanidade. Você começa a perceber pessoas em todo o mundo trazendo os conhecimentos antigos. Isso significa que a fraternidade cósmica está em atuação. Então, os mestres da fraternidade cósmica estão em atuação intensa agora. Tá? Esse é o recado que vem aí, né, para todos nós, né, aproveitar essa nova onda, né, esse novo movimento planetário. E se esse conhecimento chegou para mim agora, esse é o meu momento, né? E se chegou para você agora, você que está aqui na live, esse é o teu momento. Agarra isso, né? Agarra e vai embora dessa oportunidade. Exatamente. Se você, acho que você já até viu o que eu conto a história do ser, né? Uhum. Há mais de 20 anos atrás, mais de 20, né? Eu estava vivendo esse despertar, entendeu? Lá atrás eu também nem me sentia digno de fazer esse papel. E meu próprio Senhor, meu próprio Deus interior me preparou para estar aqui com você, para estar aqui fazendo esse papel. Certamente, quando eu tive as minhas primeiras experiências lá atrás, eu falei para ele, falei assim, olha, senhor, eu não tenho condição de fazer isso aí, não, eu não tenho capacidade. Tudo bem. Há 20 anos atrás, você, né, olhando lá para o meu próprio passado aqui, do próprio Gilberto, né, minha própria pessoa, eu de fato lá não tinha. Aí ele foi me preparando. Olha, agora você tem essa capacidade de fazer. E isso é para todos nós, para cada pessoa que está assistindo essa live, ela vai começar o seu processo, um dia ela também é uma manifestação da sua própria divindade interior. Porque esse Deus que eu sou, que nós somos, ele vem de dentro para fora, é uma explosão de luz assim que sai do nosso coração assim, e daí começa a clarear tudo, né? Como um farol mesmo. Exato, lindo, lindo. Né? O tempo é chegado, a hora é chegada já chegou, agora. Né? Gilberto, vamos aqui para a nossa última pergunta, para nós responder essa última pergunta, né? E deixando aí, já eu deixo para você essa responsabilidade, mesmo com todo esse movimento maravilhoso que agora inicia ali na IACER, a partir do 2023, a responsabilidade, se for possível, de você colocar na agenda um momento para esse encontro aqui, porque é muito rico esse momento que a gente tem aqui. Não, com certeza, não é? Com certeza. A gente pode conversar sempre no dia do Senhor, né? Que é o domingo, né? Sempre. O dia do a gente normalmente se trabalha 6 dias, descansa no 7º, né? Mas conversar com você é um prazer, não é um trabalho. Maravilhoso. Então, no próximo dia do Senhor, aí em janeiro não vai dar, porque a gente está nesse movimento, né, do jejum, mas em fevereiro, um dia do Senhor aí para a gente reunir aqui para esse encontro. Com toda certeza. Eu vou, assim, presencialmente eu vou estar lá no IACER de sábado e domingo, 2 vezes ali no mês, né? Mas, certamente, a gente pode conversar um dia à noite, porque tem pessoas que às vezes têm questões familiares aí no domingo. Então, a gente escolhe um dia à noite, põe na agenda, conversamos à noite. Um outro dia a gente conversa de domingo. E assim nós vamos trazendo essa mensagem cósmica aí para a humanidade. Vai ficar gravado, o pessoal pode assistir, né? Tudo que eu produzo é de forma gratuita, então esse próximo artigo que está saindo semana que vem aí, né, que é a revelação da Tábua de Esmeralda, né, realmente uma pérola assim, né, que o meu pai interno está entregando para o mundo. Né, então, assim, é uma coisa extraordinária que ele me permitiu escrever. Né, então, tudo é gratuito lá no meu site, pode entrar, pode ver. Se a pessoa quiser, Gilberto, eu não sou de Londrina, não sou de Cambé, não tem condições de ir aí. Não tem problema. Pega as sessões instrutivas e reproduz aí na sua cidade. Exato. Entendeu? Tem pessoas que são de Santa Catarina, são pessoas que são de São Paulo. Não tem problema. O chá ayahuasca, hoje, você encontra fornecedores que pode dar para comprar pela internet, né? Enfim, o chá ayahuasca é legalizado no nosso país, existe lei que protege, né? O chá em relação a essas experiências que a gente pode ter com ele. O chá ayahuasca é um chá que ele é milenar, né? Então o chá ayahuasca não começou ontem, né? Não foi uma tribo indígena lá da Amazônia que descobriu o chá ayahuasca. Eu particularmente conheço o chá ayahuasca há milhares de anos,
entendeu? Já utilizei ele em muitas experiências anteriores, né? O chá ayahuasca já foi utilizado por vários mestres que passaram pelo planeta Terra para poder produzir o seu autodespertar. Então, não é uma novidade, ele é um recurso, tá? Um recurso muito bom, um recurso extraordinário, mas não é o único. Então, nós temos outros recursos. O jejum é um recurso, a meditação é um recurso extraordinário. O que nós vamos praticar lá no Ayacer, né? Os mantras são fundamentais. Por quê? Porque nós precisamos instalar, né, esses 12 poderes ou esses 12 dons do Espírito Santo dentro de nós. Então, esses 12 são instalados por meio da abertura das 7 igrejas do Apocalipse. Quem são as 7 igrejas do Apocalipse? Os 7 chakras. Entendeu? 7 chakras, mais 5 sentidos, 12 sentidos. Tá? Então, é isso que nós precisamos trabalhar agora. Entendeu? Então, esse aí é o desenrolar do que está vindo intensamente aí para frente. Gente, é muita coisa linda vindo, meu Deus. Mas vamos lá aqui para a nossa resposta final, gente. Olha, a gente pede desculpa, ficou algumas perguntas aqui, mas nada que durante a conversa na live não tenha sido respondido, né? Então, vocês voltam a assistir esse conteúdo no gravado, que vocês vão ter a resposta ali, e depois entra para dentro, porque aqui dentro tá todas as respostas, né, Gilberto? As pessoas podem ler os meus artigos gratuitamente, podem assistir as lives, Exato. podem assistir os cursos que eu dou, elas podem ir lá assistir as instrutivas, elas podem pedir o livro, né? O livro, ele é vendido a preço de custo. Aqui na nossa região, quem for lá no Ayacer pode comprar a R$24, que é o preço de custo. Quem quiser, eu mando pelo correio, entra lá no meu site, tem o meu WhatsApp, pede por lá. Né? Eu só peço ali a despesa de correio e mais os R$24, que é o custo dele, e mando para qualquer pessoa, qualquer lugar do Brasil. Se a pessoa é de fora do Brasil, de repente tem uma pessoa assistindo a gente, o livro foi publicado pela Chiado, né, que é uma editora de Portugal. Então, quem estiver na Europa nesse momento pode comprar o livro físico. Quem não conseguir comprar o livro físico pode comprar o livro digital a R$17 lá pela Amazon, né? No ano que vem tem o projeto do audiolivro, né? Então já tem 2 pessoas que se ofereceram para me ajudar, porque esse é um caminho que não dá para fazer tudo sozinho, né? Não dá. Então tem 2 precisa de cooperadores. Lógico, tem 2 pessoas maravilhosas que vão fazer, né? Vão produzir o audiolivro. Então, assim, nós estamos tendo ajuda, e é exatamente isso, né? Nós precisamos dessa ajuda. Isso não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, né? Então, toda vez que nós vamos lá no Ayacer, eu falo isso para as pessoas. Gente, olha, essa sessão foi uma sessão coletiva. Cada um de nós participou com o seu ser, o seu coração, né? Deu contribuições. Né? Inclusive nas músicas, quando eu estou estudando as músicas para levar para a sessão, eu estou buscando ali, né, intuitivamente, entrar em contato com aquelas pessoas que vão participar da sessão e encontrando qual que é a música que vai tocar aquele coração, que vai trazer uma expansão de consciência para aquela pessoa. E essa última sessão foi um espetáculo, né? Essa última sessão nós estávamos em 110 pessoas, foi uma festa no céu, assim. Os membros ficaram assim, maravilhados com 110 pessoas pedindo ali a sua cura, escrevendo a sua cartinha, né? Então as sessões lá no Ayacer estão sendo assim de altíssimo nível espiritual. As pessoas estão convidadas a participar, tanto das instrutivas quanto das outras que a Letícia oferece também, que são igualmente de alto nível. Então, exatamente. Já fica aí o convite. Então, vamos lá, gente. Quando reconquistamos a alma, não precisamos mais reencarnar para fechar a nossa conversa hoje? Então, essa é uma pergunta extraordinária. Quando nós reconquistamos a nossa alma, nós reconquistamos o direito do Buda. Buda não é uma pessoa. Então, Siddhartha Gautama, o Buda, é porque ele conquistou aquele direito. Então, dentro de nós tem o Buddhata, que é o embrião da alma, que ele vem ali no segundo chakra, né? Na mulher é o chakra uterino, no homem é o chakra prostático, que fica 2 dedos abaixo da alma. Ali nasce, então, o embrião áureo, né? Ou embrião da alma. Esse embrião vai se desenvolvendo e vai
virando o próprio corpo. Então, a alma, no final das contas, é o nosso próprio corpo e fica instalado. Tá? Então, aí, no momento que a gente conquista as 5 iniciações, como eu falei, nós chegamos no último, que é o corpo causal, né? Nesse desenvolvimento, nós reconquistamos a nossa alma, é a primeira montanha, né? Então, são 3 montanhas, né? A primeira montanha, então, é a conquista do Nirvana. Então, aí nós temos o título de Buda. Então, todo aquele que faz esse trabalho e chega a este ponto, então ele recebe o título de Buda. Bom, aí o que acontece? O nosso pai interno, então, por merecimento, fala para nós, olha, agora você pode, então, viver num mundo de paraíso, que é o mundo dos Budas, né? Então, aí é o mundo do paraíso, é o Nirvana, tá? Então, ele pode escolher, por exemplo, viver numa estrela, viver num planeta paradisíaco por toda a eternidade, como um Buda. Ou ele pode renunciar ao Nirvana e permanecer aqui no planeta, ensinando os outros seres humanos. Aí ele vai para a segunda montanha e, finalmente, um dia, né, dentro das possibilidades daquele ser, ele vai para a terceira montanha e aí ele encarna, então, definitivamente a divindade que ele é. Então, esse é o caminho crístico. Então, existe o caminho dos Budas, que é o caminho do Nirvana, e existe o caminho crístico. Particularmente, o que é o ensino? O caminho crístico. Então, no momento que a gente sobe a primeira montanha, encontramos com os Zeus, com a Hera, como de fato aconteceu na nossa sessão do mês passado, né? Então, nós somos recebidos com muita alegria, e a Mãe Divina Hera nos defende, assim como Ísis nos defendeu, assim como Maat nos defendeu, assim como Gaia nos defendeu, em todos os passos. Então, também Hera nos defende diante do Senhor dos Senhores, que é Júpiter, o pai de todos os deuses, né? Inclusive, na minha própria experiência, eu tive uma ajuda de Samael Aumveor, porque faz mais de 20 anos que eu divulgo esse conhecimento da alquimia sexual, que é um conhecimento que vem dele, né? Do livro dele, do Matrimônio Perfeito. Então, tive ali, né, a grata alegria e satisfação e a misericórdia desse grande mestre de me auxiliar nos momentos finais ali da minha própria iniciação, né? Ele abriu certos canais secretos dentro do meu coração e me auxiliou imensamente, né? E, finalmente, a gente chega no topo da montanha e somos recebidos por Júpiter, né? O senhor de todos os deuses, ou Zeus para os gregos, né? E aí ele pergunta pra gente, fala assim, meu filho, e aí, né? Tudo bem? Tudo bem, né? E agora, o que você vai fazer, né? Você vai para o mundo paradisíaco, você vai para o Nirvana, você não precisa mais encarnar nesse mundo aí, que é um mundo difícil, né? E aí nós fazemos uma opção, né? Ou a gente conclui essa etapa e vai viver nesses mundos nirvânicos, ou a gente desce a montanha para ensinar. Entendeu? Aí retornamos ao mundo para ensinar o nosso semelhante, e daí nós começamos então a subir a segunda montanha, aonde se é necessário conquistar o tridente de Poseidon, né? Então nós temos algumas conquistas iniciais para subir a montanha, né? O cajado do mestre, o cetro, né, do poder, a chave ansata, né? E a lança de Horus, ou a mesma lança, né, que é a lança de Longinos, né, que feriu o costado direito do Cristo. Então, essas conquistas, particularmente, nós vamos ensinar, né, a partir do ano que vem para todos que quiserem, lá no Ayacer, e publicamente também, porque tudo vai ser filmado e vai virar depois material de vídeo, vai virar livros, etc. Tá? Então, aí nós vamos para a segunda montanha, que é ensinar a humanidade, né? Então, reconquistar a alma é, sim, uma grande coisa, fantástica, maravilhosa. Mas aí nós vamos tomamos uma decisão, no momento que a gente reconquista a alma, nós tomamos uma decisão de permanecer aqui e ensinar a humanidade, ou ir para esses mundos paradisíacos, né? E daí não precisar mais encarnar aqui. Qual que é a vantagem de seguir por esse caminho da servidão, né? De servir, né? É que a única forma de se chegar ao Pai é pelo Filho. Então, chegar ao Pai e conhecer Zeus é uma grande coisa, mas encarnar o Pai é definitivo. Entendeu?
Então, por isso que Jesus fala, eu vou a meu Pai. E quando ele está na cruz, ele fala, a ti te entrego o meu Espírito. Então, ali não é mais o Jesus homem, o Jesus pessoa. Ali já é o próprio Pai se manifestando nele. Então, Jesus nos ensina a ir direto para o Pai. Então, para ir direto para o Pai, precisa da cruz. Né? Então, o que é a cruz? A madeira vertical, né? É o órgão masculino, a madeira horizontal é o órgão feminino. Então, a cruz é o próprio sexo, que é o começo da nossa fala, né? Que é o trabalho com telesma, a substância universal, o ens seminis. Né? E é por isso que o mestre sempre nasce de uma mulher. É por isso que o Cristo sempre nasce de uma virgem, porque ele nasce no nosso coração, ele nasce dessa mãe divina que existe dentro de nós. Então, aí vem a segunda montanha, né, e depois a terceira montanha, que é encarnar o próprio Pai de forma definitiva, e aí sim se conclui o processo. Tá? Então, é uma jornada e tanto, né? Mas, importante saber que aquele que começa uma jornada de 40 quilômetros, ou 40 anos que seja, não foi assim para o Moisés no deserto, né? Os 40 anos. Então, uma jornada de 1 ano começa pelo primeiro passo, uma jornada de 40 quilômetros começa pelo primeiro passo. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. No momento que a gente dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, um dia a gente chega nessa conclusão. Muito importante que todos que estejam nos escutando, a reconquista da nossa alma dá para fazer em uma existência. Entendeu? É possível. Então, por isso eu deixo para vocês uma mensagem de esperança. Olha, assim como o ser que eu sou teve essa conquista dentro aqui do meu interior, qualquer pessoa que se dedicar também vai ter a sua conquista aí no seu interior. Então, a alma é um direito de cada essência, de cada mônada, de cada ser que habita esse planeta, e pode ser, né, reconquistada, evidentemente, seguindo aí a mensagem cósmica. A mensagem cósmica é um manual, tá? É uma receita, entendeu? Para que cada um conquiste aí o seu... a sua alma, né? O seu poder de manifestar a sua divindade. Tá? Lembrando que existem certas regras, né? Assim como existem regras em qualquer lugar que a gente vai viver ou participar, existem certas regras no caminho iniciático que elas precisam ser seguidas. Né? Então, cabe a mim, né, como o ser que eu sou, que tem, né, essa formação, né, porque o nosso ser vai se formando ao longo desses milhões ou bilhões de anos. Né? Como o ser que eu sou tem uma formação dentro da lei, né? O ser que eu sou ocupa uma das cadeiras universais diante do grande Senhor, né? Em relação à lei cósmica. Então, cabe a mim, como seu instrumento, como seu avatar, falar sobre essas leis. Olha, aí estão as 7 leis herméticas. Aí está como que se produz, então, a ascensão no seu interior. Precisa seguir isso aqui. Evidentemente, o tema da nossa conversa anterior, que é a live anterior do ego, ele vai querer produzir desvios. Ele sempre quer dar uma fugidinha aqui, né? Mas, vamos ensinar, é sempre o caminho reto, direto, definitivo, né? Que é chegar ao nosso próprio Pai interno. E nós chegamos ao nosso Pai interno por meio do Osíris, o Cristo dentro de nós, né? Que é filho de Ísis, entendeu? A nossa mãe divina particular. Então, aquele que quer mesmo esse caminho, o homem que quer esse caminho precisa encontrar a sua Ísis. A mulher que quer o seu caminho, né, precisa encontrar o seu Osíris. E assim as coisas vão se desenvolver dentro de nós. Então, acho que podemos concluir, né? Já deu quase 2 horas. Nossa! Eu poderia ficar aqui o resto do dia. Mas, gente do céu, eu ficaria, Gilberto. Mas a gente vai concluir sim. E eu já te agradeço muito, né, sua disponibilidade de trazer esse conhecimento para a gente. Com certeza isso nos tira, né, da nossa zona de conforto, porque às vezes a gente tem uma certa informação já formada, né, uma coisa ali já prontinha na caixinha, e aí a gente quer colocar isso que vem dentro daquilo que já está pronto ali. Só que quando a gente faz isso, a gente vai ficar no mesmo lugar, né? A situação veio, nos incomodou um pouquinho para tirar a gente ali daquele lugar, daquele conforto, para a gente evoluir um pouquinho, mas aí a gente quer que aquilo encaixe naqueles padrõezinhos antigos que a gente já tem, né? E isso não condiz no buscador, na vida do buscador, né? Aquele que está buscando precisa dar lugar
para aquilo que vem, para ele, né, ser levado no caminho que ele precisa seguir, né? Então eu sei que muitas coisas, eu digo por experiências minhas, quando eu comecei essa jornada logo ali atrás, né? Que as palavras vinham, as coisas vinham e realmente me desestruturava, batia de frente com algumas crenças que eu tinha dentro de mim, eu falei, não, isso não tem nada a ver, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu fui aprendendo, porque eu dei lugar a esse aprendizado, eu fui aprendendo que eu precisava soltar aquilo que eu estava agarrada, porque a gente tem um apego, né? Aquilo que a gente vai construindo, soltar aquilo que eu estava agarrada, para eu dar lugar a este novo processo, porque eu estou na busca do ser que eu sou, né? Então, para que Cristo venha, para que Cristo encontre lugar aqui, né? Que venha habitar nessa casa, a casa precisa estar pronta para ele. E se já tem alguém habitando, como que vai habitar outra pessoa, né? Então, a gente vai trabalhando isso, entendendo essa jornada linda e seguindo. Tanto que eu me emocionei aqui o tempo todo. Porque é a mesma frequência, como você diz, é uma frequência forte, né? E é lindo, gente. Então, fica com essa mensagem final, né? Eu sei que provavelmente, se você está tendo contato pela primeira vez com esse conhecimento, talvez incomodou um pouquinho, talvez deu uma desestruturada. Não, mas deixa entrar dentro, deixa conversar com o que está dentro de você, né, Gilberto? Eu agradeço demais. Bom, eu vou concluir a minha fala aqui também agradecendo a você, né? Nossa, muito boa as suas perguntas, a sua condução. Eu acho fantástico esse trabalho que você faz de me permitir participar aí das suas lives, de repente colocar essas lives aí no seu curso, na Faculdade da Alma. Inclusive, achei fantástico esse nome, Faculdade da Alma, achei extraordinário, né? E você pode divulgar os meus conhecimentos, que não são meus, evidentemente. Novamente, eu vou reforçar, eu sou apenas um avatar, né? Aquele que traz para o mundo, né? Não são meus. Você pode colocar os meus artigos na sua Faculdade da Alma, pode colocar o meu livro de forma livre, você pode colocar as nossas lives, tudo que eu falo é totalmente livre, né, independente de qualquer filosofia, doutrina, religião, qualquer coisa que você possa imaginar nesse mundo, né? Então, você pode utilizar à vontade, né? Se um dia você quiser que eu participe de alguma aula, eu participo, né? Porque a faculdade participa, estou aqui para isso também, né? Então, agradeço demais as pessoas que estão nos escutando. Fica a mensagem de esperança, porque todo iniciador de raça precisa trazer uma mensagem de esperança, né? Então, qual é a mensagem da esperança? Cada coração que nos escuta é uma terra fértil, entendeu? E nós estamos semeando. Vamos pensar assim, essa sementeira também já foi feita há praticamente 2000 anos atrás. E muitos daqueles que não compreenderam há 2000 anos atrás podem compreender agora, porque tiveram 2000 anos aí para poder, né, amadurecer. Inclusive, eu falo por mim mesmo, tá? Tiveram aí 2000 anos para poder amadurecer e trazer, né, e viver esse conhecimento novamente, tá? Então, essas revelações, né, esse conhecimento que nós trazemos para o mundo, ele é eterno, e vai permanecer eterno. E os nossos corações são a terra fértil que essa boa semente pode germinar e nos transformar aí nos habitantes, né? Porque a terra precisa desses habitantes para essa nova experiência que vem chamada de nova raça. Tá? Então, nós estamos num processo de transição planetária que é lento mesmo. Diante do ser humano é lento, mas diante do planeta, o que são aí algumas centenas de anos, né? É nada para o planeta. Então, nós estamos nessa transição e a mensagem que eu deixo para todos é uma mensagem de esperança. Olha, é possível fazer isso que nós estamos conversando aqui, é independente de qualquer filosofia, doutrina ou etc. Tá? E estamos aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Eu agradeço de coração, muito de coração essa oportunidade, Helene. Obrigado, né? Imagina, eu que agradeço. Gente, muito obrigada. A gente encerra, mas aí logo a gente coloca um novo anúncio aqui com uma nova live. Obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Sempre um prazer enorme. Gilberto, aprendo muito com você. Até mais. Tudo de bom, hein? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Um bom final de ano e um bom Natal aí para vocês.